34 ao 40 diz assim: ouvindo os fariseus que ele fizera endurecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Nós, quando nos convertemos, ou pegando aí aqueles que já nasceram no Evangelho, independentemente se nasceu no Evangelho ou se a gente se converteu no processo da vida, como foi o meu caso, chega uma hora que todos, ou pelo menos a esmagadora maioria, tem a preocupação de saber qual é o seu chamado. Qual é o meu chamado? O que Deus tem para mim? E muitos descobrem, dentro daquilo que entende como chamado, em algum momento. Outros passam toda uma vida querendo descobrir qual é o teu chamado. E o meu desejo hoje é, à luz da palavra de Deus, fazer com que compreendamos qual é o nosso chamado. Essa passagem que nós lemos, os homens aqui que querem interrogar Jesus, na verdade eles não querem interrogar. Na verdade, o desejo dos fariseus, porque tinham visto que os saduceus ficaram sem palavra, era fazer uma pegadinha para Jesus, arrumar uma maneira de deixar Jesus uma sinuca de bico. Então eles vão e perguntam qual é o maior mandamento. E Jesus traz aquilo que está em Deuteronômio 6,5, onde em Deuteronômio 6,4 Deus vai dizer através de Moisés: ouça, ó Israel, Deus é o único Deus, só Deus o adorará. E aí no versículo 5 vai dizer: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. E aqui Jesus vai e acrescenta um outro que não está lá em Deuteronômio. Ele vai dizer: e ama o teu próximo como a ti mesmo. E a gente conhece, a gente pode não saber onde está escrito exatamente, mas essa história, esse acontecimento, todos nós sabemos. Quando nos perguntam qual é o maior mandamento que Jesus falou, todo mundo sabe. E daí ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo, fazendo isso conferenciar todas as leis e os profetas. Todos nós sabemos isso. Agora, uma coisa é a gente saber que existe essa passagem, outra coisa é a gente saber que existe onde está, outra coisa é a gente entender outra passagem, e outra coisa é a gente viver a passagem. Porque a gente ainda não compreendeu o nosso verdadeiro chamado. Quando nós vamos pegar o livro de Gênesis, até o capítulo 11, nós vamos encontrar Deus falando, ou usando, ou se manifestando de maneira totalmente plural, coletiva, abrangente a todos. No capítulo 7, 8, 9, a gente vai pegar aí de Gênesis a história do dilúvio. Que Deus está insatisfeito com o povo que não se arrepende da sua vida de pecado, com o povo que não volta atrás dos seus maus caminhos. E Deus está repreendendo, está advertindo, está exortando. Fala que vai trazer água e não chovia, e o povo não crê naquilo. Vão ter Noé como louco, porque Noé começa a construir uma arca, e até que vem o dilúvio.
40 dias já, e aí 150 dias a terra ainda continua com água. Quando a gente chega no capítulo 10 de Gênesis, vai falar sobre as linhagens de Corazim, de Cã, vai falar daquelas linhagens lá que está. Quando a gente chega no capítulo 11, vai vir a Torre de Babel, onde o povo quer se achegar até Deus por meios próprios, por sua própria inteligência. E aí eu abro parênteses para falar aquilo que eu já falei aqui, eu acho, uma vez, que até o nosso adversário sabe o poder da unidade. Quando a gente vai ler no 11 sobre o povo construindo a arca lá em Gênesis, vai dizer que o coração do povo era um só. E por isso que Deus viu a necessidade de confundi-los, mudando os idiomas, mudando as línguas, porque o coração deles estava muito unido para fazer aquilo que era errado, aquilo que Deus reprovava. E é por isso que Jesus, mais à frente, ele iria dizer: o reino dividido não subsiste. Quem dera se os crentes entendessem isso, né? Que o reino dividido ele não subsiste. E quando chega no capítulo 12, Deus começa a mudar a história. Não é agora uma pluralidade, não é agora falando para todo mundo de uma só vez. Ele chama Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela. A partir de ti, Abraão, eu farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão começa a ser esse primeiro homem através de quem Deus fala diretamente para alcançar o povo, para levantar um povo seu, para que a partir desse povo todos os outros povos saibam que Deus é Deus. Mas esse povo seria o povo exemplar, o povo dele, o povo com as características dele, o povo temente a ele, o povo de a glória dele se manifestasse. E ele vai falar aqui: através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Todas as nações. Na escola dominical, a gente lia Mateus 28, 20, ou 19, 20, onde vai dizer que é para a gente pregar o Evangelho a todas as nações. Quando a gente lê Gálatas, minha cabeça não está lembrando se é 3,14 ou 5,14, vai pegar a história de Abraão e vai dizer que, fazendo um paralelo, como através de Abraão Deus chamou para que todas as nações fossem abençoadas, em Cristo Jesus ele fez isso acontecer de verdade. Quer dizer, Abraão era um protótipo, Abraão era um enunciado, Abraão era assim, algo ainda em formação daquilo que viria de acontecer, daquilo que viria de vir para que todas as nações da terra fossem abençoadas. E isso aconteceu em Cristo Jesus. Agora não é mais o povo judeu, agora é a igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos da terra, espalhada na Ásia, espalhada na Europa, espalhada em tudo quanto é canto onde tem alguém que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ali está o povo de Deus, a nação de Deus, a igreja do Senhor. E por causa de Cristo Jesus, todos os povos têm ou devem ser abençoados. Só que nessa busca do qual é o meu chamado, e aí a gente não compreende, mas chamado diferenciado de ministério, de devoção, de vocação. E eu vou melhorar. Quando a gente lê Efésios 4, 11, ali diante, ele vai falar que o Senhor chamou alguns para apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, e ele vai falar sobre 5. E a partir desses 5, todos os outros ministérios desenvolvem. A pessoa ela pode cantar, e através do cântico, Deus usa ela para ministrar cura, para quebrantar corações,
ligado ao ministério do evangelista. Esse que alcança, que é usado para cura, entre outras coisas. Isso tudo é um exemplo que eu falei que é assim curtinho, para eu não avançar na hora. Mas ministério é uma coisa, chamado de Deus é outra. E a gente acha, olha, Deus chamou o Rogério para o pastorado. Não, ele me chamou para o ministério pastoral. É um ministério que, com graça e misericórdia, como eu falei na escola dominical, ainda que eu não entenda, né? E minha esposa sabe quantas vezes eu quis correr disso. Mas é um ministério que ele me confiou. Então, pastor, qual é o chamado? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse versículo está dizendo? Que por amor a nós, Deus envia Jesus para nos levar de volta a Ele. 2 Coríntios 5, 18, a partir da verdade do 17, vai estar dizendo que Deus nos reconciliou com Ele. Vai começar lá no 17. Como é que é 17? Eis que tudo se fechou, as coisas velhas ficaram para trás, acabaram, terminaram, tudo novo se fez. E aí vai dizendo no 18 que porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, Deus estava em Cristo nos levando de volta a Ele, nos fazendo povo dele, filhos dele, nos fazendo instrumento dele, amigo dele, servos dele. Em Cristo Jesus, Deus nos resgatou para Ele. Então, a primeira coisa, nós compreendemos que nós temos um privilégio. Que esse privilégio, por favor, a gente vai falar da entender a cruz. O privilégio é vertical. É entre nós e Deus. É Deus resgatando o homem para que o homem possa ter de novo comunhão, intimidade com Deus. É um privilégio que nós chamamos de graça. É um privilégio que nós fizemos. É um favor imerecido, é misericórdia, é compaixão. É algo que jamais entenderemos como Deus que cria alguém. Esse alguém se volta contra ele. Ele resgata esse alguém. Esse alguém continua errando e ele continua falando: venha para mim. Eu vim porque eu te amo, eu desejo você contigo. Mas a gente não entende que esse privilégio causa em nós, ou gera em nós, um chamado, uma obrigação. E qual é a obrigação? Fazer com que outras pessoas possam ser reconciliadas também com Cristo. Aí a gente vai ler o verso 19 de 2 Coríntios 5, 18, 2 Coríntios 5, verso 19. No 18 ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E no 19 vai dizer: e nos fez instrumento, nos outorgou o ministério da reconciliação. Isto é, Deus em Cristo me reconciliou e confiou a mim que eu seja um instrumento. Não só me confiou, me mandou, me ordenou para que eu agora seja um instrumento para que outras pessoas se reconciliem com Cristo. Na escola dominical, indo pregar o Evangelho a toda criatura. E se tu entenderes bem isso, daqui a pouco eu vou voltar nessa explicação, você vai ver que está tudo plural, tá? E Deus nos resgatou, Deus nos confiou, Deus nos chamou. O Pai é nosso. Tu vais ver que é sempre no plural, é sempre, não é para um e não é para outro, não é por um e não é pelo outro, não, é para todo mundo. Ele veio para reconciliar em Cristo todo mundo, e todo mundo reconciliado é para que possa agora ser um instrumento de reconciliação para todo mundo, para que todo mundo entenda que a cruz, a gente com Deus, vertical, e agora Deus habitando em nós, nós uns com os outros, horizontal. E é
você foi imerso na verticalidade. Não tem como você não desembocar na horizontalidade. E o nosso chamado é para que eu e você sejamos instrumentos de reconciliação do homem. Então, qual é o chamado do povo que se diz que foi reconciliado? O chamado é reconciliar outros, é pregar o Evangelho a outros. Porque em Cristo Jesus, como Abraão foi um protótipo para que todos os povos, nações, tribos, raças sejam abençoados, Deus chamou a mim e a você para que através de nós todos os povos, tribos, nações, raças sejam abençoados. E qual é a bênção? A bênção é a cura. A bênção é salvação. A bênção é vida eterna. A bênção é libertação do pecado. A bênção é todos se tornarem adoradores verdadeiros do Pai, porque Pai busca esses que assim o adorem. E a gente está preocupado com o chamado, se é para dança, se é para o ministério de música, se é para evangelista. Não, o chamado é pregue o Evangelho, seja o instrumento do privilégio que você alcançou, sendo reconciliado com Deus, e entenda que você foi chamado agora para ser um instrumento de reconciliação, de salvação, de libertação, para que o Pai seja glorificado. E entenda que isso não é para um ou para outro, isso é para nós. Nós somos resgatados, nós somos chamados. Deus deu a nós a autoridade no nome de Jesus. Deus deu a nós o habitar e o poder e a comunhão do Espírito Santo. Tudo é para nós. Não há igreja se não for nós. Não há chamado universal se não for nós. Inclusive, igreja apostólica significa, na verdade, quando a gente vai ler lá no Efésios, igreja católica. Católico significa universal. Então, por exemplo, a gente se pegar a linguística, quando a gente vê a igreja católica e a igreja universal, as duas estão dizendo a mesma coisa. Porque Deus tem e quer uma igreja universal, isto é, espalhada nos quatro cantos da terra. E falou que eu e você temos um chamado. E qual é esse chamado? Pregar o Evangelho, reconciliar os perdidos com Cristo Jesus, em Deus, através de Cristo Jesus. E nisso, Ele deu ministérios. Ele deu, a palavra que eu usei pouco e agora deu vocações. Porque dentro dessas vocações completamos o grande exército de Deus para que nós alcancemos todos. Por isso é nós. É para cada um, mas é para todos. E a gente está preocupado sempre no ato da conversão, na caminhada. Qual é o meu chamado? Aí faz tantas outras coisas que ela chama de chamado, mas não tem um chamado. Quer dizer, instrumento de reconciliação. Se tu quiser estar para aí, leia em 2 Coríntios 5,19. Ele nos outorgou, nos confiou o ministério da reconciliação. Reconciliar o perdido com Cristo Jesus, porque para isso Ele morreu. A gente não entende que quando a gente não vive o propósito de Deus, a gente nega a nossa fé. Porque se o maior mandamento é pregar o Evangelho, se o chamado principal e verdadeiro é reconciliar o perdido com Cristo Jesus, e se eu digo que creio em Cristo Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo Jesus, eu digo que creio nisso, e que por ser reconciliado por causa disso, mas não pratico o restante, a minha fé é mentirosa. Não tem jeito. Já pensou? Eu chego aqui e contrato o irmão de Deus para trabalhar para mim. E falo para ele, ó, tem um salário tal do seu. E nunca dou salário para ele. O Marinho vai continuar trabalhando para mim? E se for o contrário? Eu dou o salário dele
ele nunca aparece. Eu vou continuar pagando lá para ele. Não tem como. Não tem como eu falar que Deus é meu Senhor, que Jesus Cristo é o que me reconciliou, e não vivo o que Ele espera de mim. Nessa graça de confiar a mim, ser instrumento da salvação do perdido, de chegar para alguém e falar: olha, o Jesus que me reconciliou quer te reconciliar com o Pai. O Jesus que me salvou quer te salvar e fazer com que você tenha comunhão e vida eterna com o Pai. O Jesus que me perdoou, Ele te perdoa também se tu se arrepender, e tu terás uma vida eterna com Ele. Se eu não entendo isso, minha fé é mentirosa. E a gente, somente a religião faz isso. A religião faz a gente aprender os cargos, aprender as organizações locais, como funciona a vida organizacional, o que vai dar destaque, o que não vai dar. E a gente vai olhando para essas coisas e fala: pô, meu ministério é aquele, meu chamado é aquele. Eu fico olhando hoje e repito, me perdoe se eu estou sendo chato com isso. A minha esposa sabe quantas vezes eu falei: não quero mais ser pastor. Cheguei a ficar um ano sem pastorear, e a casa foi invadida de gente buscando aconselhamento, oração, das denominações mais variadas, até o dia que a Alessandra falou assim: até quando você vai ficar teimando com Deus? Mas eu fico olhando hoje, a pessoa ela tem uma notoriedade porque canta, aí fala, daqui a pouco, pastor ou pastora fulana de tal. Tem uma notoriedade porque sabe pregar, aí vira pastor ou pastora tal. E acabou o entendimento do chamado para evangelista, chamado ministerial para evangelista, para doutor, para mestre, para apóstolo. Porque todo mundo acha que o título pastor é legal e confunde, porque prega, virou pastor. E por que eu estou contando isso? Porque algumas coisas a gente acha muito bacana e fala: eu vou ser isso, esse é o meu chamado. Há outras coisas que são bíblicas, a gente fala: isso não é tão bacana, não é o meu chamado. Mas poucos são quem tem o verdadeiro chamado. O verdadeiro chamado é ser instrumento de reconciliação do perdido, através do Cristo que reconcilia o perdido com Deus. E esse Cristo faz isso através de mim e de você, pela atuação do Espírito Santo e pelo poder que é na palavra de Deus. E a gente perdeu isso. E aí a gente olha para todas as outras coisas que a gente acha legais e chama de chamado. E a gente não vive o verdadeiro chamado. Quando você vai ver, e eu termino de verdade com esse exemplo, quando a gente vai ver Paulo ele só vai trazer para si próprio a bandeira de apostolado, porque tem um grupo de pessoas que está desmerecendo, está colocando em xeque o apostolado de Paulo, e onde ele vai falar: eu sou o último dos apóstolos, não sou digno de ser chamado, mas como um abortivo, de maneira derradeira, Deus apareceu para mim, me chamou para isso. E aí ele vai falar: trabalhei mais do que todos eles, mas porque apenas ele quer se defender dos que estão tirando o mérito dele enquanto testemunho de alguém que foi enviado por Cristo Jesus. Fora isso, tu vai encontrar Paulo, vai encontrar Tiago, que é irmão de Jesus, falando: eu, servo do Senhor Jesus. Não tem preocupação com o título, porque eles entendem que o maior chamado é o único chamado, que é de pregar o Evangelho, que é de ser instrumento de Deus para a salvação do perdido, que é para glorificar a Deus, fazendo com que o motivo pelo qual Deus enviou seu único filho e a razão pela qual o único filho morreu na cruz seja de fato exercida, que é salvação do perdido. Se eu olho para tudo isso, Deus que ama, que envia, Jesus que ama, que se deixa sofrer e morrer, e o resultado disso eu não vivo para que ele aconteça, que é para que o santo perdido seja salvo. Eu estou falando que essa minha fé é mentirosa. Estou falando para Jesus:
que Ele confiou a nós a pregação, que é para que em Cristo Jesus, através de nós, todas as outras pessoas que conhecem sejam abençoadas, de toda raça, tribo, povo e nação. Amém, irmãos? Eu não vou me alongar, não é por falta de vontade, mas é por carinho de vocês. Mas eu desejo, em nome de Jesus, que Deus venha nos sacudir, venha nos mudar. Se isso é palavra do Senhor, que ela fale ao teu coração e mude a mim, mude a você todos os dias, para que glorifiquemos a Deus naquele chamado que Ele tem para cada um de nós, é de fazer valer o sacrifício dele, alcançando o perdido, anunciando o amor dele por todas as nações, por todos os povos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos encerrar. Temos hoje o culto às 19h30 com a graça de Deus. Senhor, eu peço a Ti que a Tua palavra, eu quero crer que tenha sido a Tua palavra ministrada, alcance os corações e venha queimar dentro de nós pelo Espírito Santo, purificando a nossa mente, o nosso coração, nos moldando como o fogo que molda o metal, que o amolece e faz com que o ferreiro coloque segundo a sua vontade. Assim é o nosso coração, a nossa mente. Seja, Senhor Deus, amolecida, quebrantada pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, e que no seu formato que o Senhor deseja, que o Senhor nos levante para fazermos e cumprirmos aquilo que a Tua palavra nos diz. Faça-nos sensíveis à voz do Teu Espírito, faça-nos obedientes à Tua palavra e conduza-nos enquanto respirarmos para cumprirmos o Teu propósito. Conceda-nos o dia de paz, de alegria, momentos de comunhão entre os familiares. Permita com que, Senhor, sejamos usados por Ti para abençoar outras vidas, para que todos sejam benditos através de nós e estarmos em segurança e com alegria logo mais. E que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça, a paz, a libertação que só há na pessoa de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, seja abundante sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e todos aqueles que serão instrumentos de bênção sobre outras vidas, digam amém. Amém.